Hoje a gente vai conhecer quais foram as minhas decepções literárias de 2023. Oi gente, aqui é a Gláucia e o vídeo de hoje é para trazer para vocês quais foram os livros que me decepcionaram no último ano. Eu pensei bastante nessa lista, teve até alguns livros que eu pensei se traria para ela ou não, mas eu acabei optando por escolher aqueles livros que eu tinha alguma expectativa, né? Livros que eu tinha na minha cabeça que seriam favoritos do ano, ou que seriam livros que eu gostaria muito, né? Livros que poderiam ser memoráveis, ou que poderiam deixar uma lembrança boa na minha vida de leitora. E aí esses livros não chegaram nem perto do que eu imaginava, ou pelo contrário, foram só ladeira abaixo conforme eu lia. Então vamos falar desses livros hoje. Eu vou falar também dos livros que eu abandonei. E eu fiquei muito reflexiva sobre esses livros abandonados também, porque talvez eu pudesse continuar lendo eles e de repente mudasse a minha percepção, né, ou a história melhorasse. Mas ultimamente eu tenho pensado muito sobre as minhas leituras, tem muito livro para ler, eu acho que é muito desgastante você ficar se esforçando para ler livros que já não tá agradando, né? E eu sei que é muito importante a gente ter amadurecimento também para entender que a jornada da história também faz parte da importância, né, do livro, da nossa experiência com a leitura. Mas se a jornada já tá mais ou menos ali ou ruim logo de cara, eu acabo perdendo ali o desejo de descobrir qual o desfecho, né? Enfim, vamos falar desses livros, mas aproveito para te convidar a se inscrever aqui no canal se você chegou por aqui através desse vídeo. Já deixa aqui sua curtida, deixa seu comentário, se inscreva no canal para ficar por dentro das próximas novidades. Vamos lá então conversar. Vou começar falando primeiramente dos meus abandonos e depois eu falo daqueles que eu realmente li até o final e não valeu a pena. Ou valeu a pena, mas decepcionou em relação às minhas expectativas. Vamos lá então falar. O primeiro livro que eu me recordo de ter abandonado em 2023 foi Aqueles que Deveríamos Encontrar. Eu fiquei muito animada para ler esse livro porque ele é uma distopia científica em um mundo pós-crise climática. Eu achei a capa dele linda, eu achei a proposta dele interessante. Aqui diz que cidades flutuantes, desastres ambientais e ilhas desertas em um futuro devastador, mas no qual ainda assim a esperança persevera. Comecei esse livro animada, achei que poderia ser um livro diferente, interessante para começar o ano, só que conforme eu ia lendo essa história, quanto mais eu lia, mais eu não entendia nada do que estava acontecendo aqui. Foi uma história que eu não consegui me apegar à personagem principal, né? Então acho que isso é muito ruim, quando a gente já não se apega ao personagem, a nossa experiência dificilmente vai ser boa, né? Pelo menos no meu caso, dificilmente é. E aí eu fiquei insistindo ainda nas lives com essa leitura, mas eu fiquei o tempo inteiro pensando, meu Deus, o que está acontecendo nesse livro? Eu não estou conseguindo me situar. E aí eu simplesmente pausei ele e nunca mais voltei. Acredito que não volte mais, porque realmente é uma história que não estava me interessando, não estava me conectando, né? Então esse foi meu primeiro abandono. O próximo abandono foi Áureo, da Marissa Meyer, e esse aqui foi um dos livros que eu mais tentei não abandonar, porque eu gosto da Marissa, né? Eu já li alguns livros dela que eu favoritei, foi a série Crônicas Lunares. Tem até um livro dela que eu li todo e não curti tanto, que é o Sem Coração, mas esse aqui eu queria dar uma chance, e ele é um reconto da história do Rumpelstiltskin. Quem viu Once Upon a Time deve estar familiarizado ali com o personagem. E esse livro aqui nós temos uma premissa interessante. Nós temos uma protagonista que foi abençoada ali pelo deus da mentira, abençoada, né? Enfim, ela recebeu ali a possibilidade de contar histórias fantásticas, né? Contar mentiras. E ela acaba contando mentira para um homem muito poderoso. Ela diz que pode fazer uma coisa que seria impossível para ela, então ele quer que ela prove que ela consegue fazer isso. E aí ela acaba colocando a vida dela ali em risco, né? A vida também de pessoas próximas.
E lá nesse local onde ela precisa fazer essa prova do que ela diz que ela é capaz, ela encontra um garoto misterioso que vai ajudá-la ali com favores, mas ela vai ter que dar algo em troca, né? E aí até então, né, a história estava interessante, estava lendo, estava tentando me habituar aqui no que acontece, estava até curtindo, mas começou a acontecer um romance aqui que eu fiquei, não é o que eu esperava dessa história, embora ele diga aqui na premissa sobre isso também, mas a forma como foi trabalhada, a forma como foi desenvolvida, não consegui sentir que esse amor era verdadeiro, né, ou que ele deveria fazer parte dessa história. E aí as motivações da protagonista vão mudando também, enfim. Eu acabei desistindo no meio do caminho justamente por não acreditar na história que estava acontecendo aqui e não consegui mais retornar também. Eu li 218 páginas desse livro, li bastante, né? Não sei se eu retorno para ele, mas não tenho essa pretensão, não. Outro livro que eu abandonei foi As Coisas que Nunca Superamos. Esse eu nem tenho mais o livro para mostrar para vocês, já mandei embora, mas vou deixar a capa aqui em algum lugar para vocês verem qual é o livro que eu tô falando. E esse tem uma capa belíssima, né? Eu fiquei muito apaixonada quando vi a capa desse livro. A premissa é clichê, mas apesar de ser clichê, eu queria dar uma lida e conhecer essa história. E eu não tenho nada contra histórias clichês, pelo contrário, eu gosto. Mas eu gosto quando elas são bem desenvolvidas, né? Quando eu me conecto com essas histórias de alguma forma. E aqui nós temos, pelo que eu me lembro, uma protagonista que deixa ali o casamento dela para ir resgatar uma irmã que está em apuros. E quando ela chega na cidade lá que a irmã estaria em apuros, ela descobre que a irmã passou ela para trás. E aí a história se desenvolve a partir disso. E nós temos lá nessa cidade onde ela acaba indo resgatar a irmã, um carinha que a princípio não gosta muito dela, mas depois eles começam a ter ali algumas trocas de farpas. Enfim, mas um romance vai acontecer, a gente sabe que isso vai acontecer. E aí eu desisti porque ai, me deu um desgaste tão grande ler esse livro, um cansaço, achei a história chata, o desenrolar lento, enfim, não consegui me conectar com esses personagens, não consegui me conectar com a história. Eu gosto de romance clichê justamente para ser uma leitura leve, uma leitura que me envolve sem muito raciocínio, sabe? Uma leitura despretensiosa. E esse livro começou a me cansar, então ele fugiu completamente do que eu imaginava para a proposta, e aí foi abandonado e foi embora também. Entre Paredes Amaldiçoadas também foi um livro que eu fiquei com muita expectativa, porque ele é uma reescrita fantasiosa de Jane Eyre, inspirada na Etiópia. E aqui nós temos uma protagonista que ela é um tipo de exorcista, sabe? Só que ela não conseguiu tirar a licença dela para fazer esses exorcismos, então isso acaba atrapalhando ela a conseguir um emprego, né? E aí ela acaba que ela é convidada para fazer um exorcismo num castelo de um homem ali poderoso, né, um herdeiro que tem nessa história. E aí ela aceita justamente porque é uma oportunidade, né, dela conseguir ali um emprego, já que as coisas não estão muito bem na vida dela. E aí chegando nesse castelo, ela tem ali esses exorcismos para fazer, né? Acontece algumas situações onde ela precisa até fugir. Mas eu fiquei meio assim com a forma como ela lida ali com o personagem masculino, né? A forma como eles tiveram a primeira interação e também como essas aparições acontecem. Até o momento não me surpreendeu, não me conectou com o que está acontecendo, então fiquei bem desanimada. Eu li aí umas 60 páginas desse livro, mas até então estava bem desinteressante, ou eu simplesmente não estava no momento bom para ler esse livro. Eu até penso em, de repente, no futuro, dar uma nova chance para ele, mas por enquanto ele segue aí como um livro abandonado, um livro que não supriu as expectativas que eu tinha no momento. Noturnas e Natalinas foi o último livro que eu abandonei em 2023. Esse eu comprei o e-book, vou deixar aqui em algum lugar também, para ler junto com as meninas lá na Maratona de Natal que a gente fez na Twitch, que é onde eu faço lives de sprint de leitura e produtividade, de segunda a sexta a partir das 18h30. Se você ainda não me segue por lá, o link vai estar aqui embaixo na caixinha de descrição.
Esse livro tinha toda a vibe Natal, né? Era um livro para ler ali no mês de dezembro, então tinha Natal e tinha vampiros, então pensei, deve ser legal. Mas é um livro com personagens jovens, com aqueles dilemas bobos, sabe? Personagens que também não gostam muito do Natal ali também na história. E aí eu fui lendo e cada vez mais me desinteressando em acompanhar a jornada desses personagens. Então, acabei abandonando ali nos 20% aproximadamente. Não foi uma leitura que me conquistou, pelo contrário, não foi uma leitura nem que me deu prazer em continuar lendo. Então, esse foi meu último abandono de 2023. Agora vamos falar dos livros que acabaram me decepcionando em 2023, e esses livros me decepcionaram justamente porque eu tinha alguma expectativa em relação a eles, né? E o que eu coloquei aqui em quinto lugar é um livro que eu tinha muita expectativa mesmo, é um livro que eu vi muita gente falando bem sobre, e aí quando eu fui ler eu não achei que era isso tudo, né? E acabou me decepcionando, que foi Coroa de Sombras, da Tricia Levenseller. Esse livro aqui nós temos uma premissa interessante, o início da história é maravilhoso, nós temos uma protagonista bem ardilosa, bem manipuladora, e ela já começa aqui contando uma informação que a gente fica de boca aberta e já pensando, meu Deus, se ela entrega isso no início, imagina até o fim dessa história, o que essa personagem não vai fazer, né? E realmente ela é uma personagem que consegue ali sempre fazer com que as situações sejam favoráveis para ela. E ela tem um plano que é cortejar o Rei das Sombras, se casar com ele e depois matar esse rei e tomar o reino para ela. Ou seja, a gente fica pensando, uau, que protagonista, né? E a fantasia desse livro, ele fica justamente em torno desse personagem masculino que é o Rei das Sombras, né? Que tem ali sombras no entorno dele, ninguém pode chegar perto, ninguém pode tocar nele, dizem que essas sombras sussurram coisas no ouvido dele, enfim, tem todo esse mistério por trás desse Rei das Sombras. E a intenção aqui da Alessandra é justamente conquistar esse rei da forma que ela é, né? Dessa forma de quem não liga pra nada, de quem é super interessante. E ela vai pra um baile e meio que dá uma esnobada nesse rei pra poder chamar a atenção dele. E ela justamente consegue chamar a atenção desse rei e é convidada pra corte dele. Então lá nessa corte ela vai conseguir tomar ali um direcionamento para fazer com que os planos dela entrem em ação. Até então tudo muito legal, ela tem aqui sérios problemas com o pai dela, né? A gente vê que é um homem também bem ardiloso, e a Alessandra começa a colocar o plano dela em ação. Isso é muito legal, é legal ver também como é que ela vai se entrelaçando ali na vida do rei, ganhando a confiança dele. Mas aí a fantasia que eu esperava que tivesse aqui, sabe? Que acontecessem coisas aqui em relação a esse poder desse Rei das Sombras, essa fantasia fica só por conta dessas sombras mesmo. E a Alessandra, ela vai tomando aqui posse desse espaço que ela recebe ali na corte e ela começa a influenciar essa corte de tudo que é maneira. Então eu senti que eu comecei a ler uma fantasia e caí num romance de época. E isso me deixou, assim, bem decepcionada, porque não era o que eu imaginava encontrar nessa história. E eu também fiquei questionando o poder de influência que essa personagem tinha. Tudo bem que ela era diferentona, que ela tinha ali os favores do rei e tal, mas a forma como ela influenciava toda a corte me deixou, assim, um pouco desanimada. Tirou pra mim o crédito da história, sabe? Então, é um livro que eu pensei que ia favoritar, mas ele acabou sendo só uma história farofona que promete fantasia, mas entrega mais romance de época ali no finalzinho. Em quarto lugar, a Decepção de 2023 fica com 8 horas perfeitas. E esse livro aqui foi um dos últimos livros que eu li no ano, foi o livro de leitura coletiva que a gente fez lá no clube. E a princípio a gente queria que tivesse uma leitura temática de Natal para fechar o ano. E pela capa a gente acreditou que isso aqui era um livro de Natal, mas não tem nada a ver com Natal, o livro só se passa ali no momento que tem neve, e é isso. O Natal fica por esse motivo e também por conta do nome da protagonista, que é Noelle.
A gente fica pensando, Noelle de Noel, né? Tá bem natalino. Nada a ver, gente. Nada a ver, não se enganem. E esse livro aqui tem um desenrolar tão arrastado que em vez de 8 horas perfeitas, a galera começou a chamar ele de 8 horas perdidas. E realmente, assim, pra mim foi um desgaste ler esse livro. É um livro que eu teria abandonado de cara se eu tivesse lendo ele sozinho. Temos uma protagonista aqui que fica presa numa nevasca e ela conhece esse estranho que é o Sam nessa nevasca. E para ela viveu as 8 horas perfeitas ali enquanto estava com ele presa nesse carro, abriu informações da vida dela para ele e ela vai embora, não pega nenhum contato desse homem, mas ela não consegue mais esquecê-lo. Tudo ela pensa nele, nas 8 horas que ela teve com ele, enfim. E fica nisso. Ao mesmo tempo, nós temos flashbacks de alguns traumas que essa protagonista tem e ela também tem uma grande questão, né? Um grande dilema que é a responsabilidade com a mãe dela. A mãe dela tem ali algumas necessidades, né? E ela precisa se anular em muitos momentos para poder cuidar dessa mãe. E isso foi uma coisa que me deixou assim interessada na história, né? Foi o que me manteve de pé nessa história ainda. Mas em relação a esse homem que ela encontra, coisa de destino que ela fala o tempo inteiro, isso me deixou bem cansada. E nós temos um ex aqui também que não foi legal na história, né, com ela. Então a gente vai acompanhando aí essa protagonista, alguns sonhos que ela tem, essa questão dela estar apaixonada por esse homem, encontros e desencontros deles dois. E também a questão da carreira dela, que ainda não deslanchou justamente por conta da responsabilidade que ela tem com a mãe, né? Mas eu senti que as coisas aqui acontecem de forma muito fácil para essa protagonista, né? Eu sei que ela tá passando ali por uma situação complicada, mas eu queria um desenvolver melhor para essa história. Então foi um livro que não me cativou também, não me conectei com essa história, não conseguiu me conquistar, então foi uma decepção. Terceiro lugar das decepções do ano fica para Antes que o Café Esfrie. Esse aqui eu tinha muita expectativa que fosse gostar, porque ele tem uma premissa bem legal, que é viagem no tempo. Aqui nós temos uma livraria que todo mundo que já foi lá, se quiser voltar no tempo para encontrar alguém que esteve ali com ele no café, consegue, né? Essa pessoa precisa estar ali sentada na livraria, né? Precisa já ter ido na livraria, no caso, e ela recebe um café, ela consegue viajar no tempo, conversar com essas pessoas, e ela precisa voltar antes que o café esfrie. Eu gostei muito da premissa, mas é um livro que tem contos, e esses contos, apesar de se entrelaçarem em algum momento, são contos que eu não consegui sentir tanta emoção, sabe? Eu fui só simplesmente lendo, porque a gente ia ter debate do livro, mas é uma história que eu também facilmente teria abandonado, justamente por falta de conexão. Eu gosto de drama, então eu gosto de histórias que eu sinta mais a emoção desses personagens. E apesar das situações que acontecem aqui serem situações que eu entendo, né, situações que poderia facilmente acontecer com qualquer um de nós, eu senti que a escrita do autor é muito seca, sabe? Carece de emoção. E por isso acabou que foi um livro que eu só li por ler e não me senti emocionada nem envolvida em nenhum momento. Segundo lugar das decepções vai para Uma Tempestade de Verão. Esse livro aqui, quando lançou, todo mundo falava dele, para quem é fã de Taylor Swift e blá blá blá. E aí eu fiquei com muita vontade de ler esse livro, conhecer mais dessa história. Ele tem uma premissa um tanto clichê assim. Nós temos aqui a família Fox, que se reunia sempre na praia para participar de um jogo de assassino, né? Era um jogo tradicional que essa família fazia. Só que eles tiveram ali a perda de uma das filhas, e isso acabou ali deixando algum dos personagens bem tristes, né? E também afastados ali da família. Só que eles estão retornando para essa casa de praia justamente para se reunir novamente após a morte dessa
desse integrante importante da família por conta de um casamento que vai acontecer de um parente próximo ali, né? E aí eles vão se reunir e vão fazer esse jogo acontecer novamente, né? Então ali nós temos esses familiares reunidos, cada um pega um nome, né? E eles precisam permanecer vivos até o fim para ganharem o jogo, né? Então só um vai conseguir sobreviver até o final. Então a gente vai acompanhando esse jogo acontecendo à medida que a gente vai acompanhando também o desenrolar da história, né? Informações sobre cada um desses personagens. E a nossa protagonista aqui é a Meredith. Ela quer muito ganhar esse jogo justamente para honrar a irmã dela, que adorava o jogo, que sempre ganhava também. Então ela faz de tudo, inclusive ela acaba se unindo a um outro personagem para tentar chegar nessa final, né? Tentar ganhar esse título. E aí é isso, basicamente é isso. Fica esse jogo rolando, fica um romance acontecendo também. Esse romance também não ganhou meu coração. Achei uma história bem bobinha. E os momentos que diz que esse livro são para fãs de Taylor Swift é só porque tem alguns momentos que tem ali uma passagenzinha de letra de música ou uma menção à cantora. Mas nada aqui que seja um livro que vai deixar os fãs de Taylor Swift suspirarem. Pelo contrário, é um livro bem bobinho, bem esquecível, para dizer a verdade. Então foi uma decepção para mim também. E em primeiríssimo lugar, a minha grande decepção de 2023 é um livro que eu tinha colocado muita expectativa. Esse livro foi De Férias com Você, da Emily Henry. E por que eu coloquei muita expectativa? Porque eu li Leitura de Verão e ele foi um dos meus favoritos anteriormente, né? Ele entrou para os favoritos de 2022, se eu não me engano. Enfim, esperei que De Férias com Você seguiria o mesmo caminho. Eu não poderia estar mais enganada. Porque foi uma amargura ler esse livro, eu não aguentava mais. Esse livro aqui a gente leu em leitura coletiva e acho que todo mundo estava com uma expectativa boa dessa história. E aqui nós temos um personagem chamado Poppy. Ela é a melhor amiga do Alex e eles se conheceram ali por conta de uma carona de amigos da faculdade e tal. E apesar de não ter nada em comum, eles se tornaram melhores amigos e há 10 anos eles sempre viajam juntos, né? Então eles têm ali muita experiência de viagem vividas. E essa relação foi só crescendo a partir desse momento ali que eles tiveram essa carona, né? Só que há 2 anos eles não se falam mais, porque na última viagem que eles fizeram juntos, alguma coisa aconteceu que azedou ali a relação e eles não têm mais contato. E aí nós temos uma protagonista que tá ali com uma vida estagnada, ela sente muita saudade desse melhor amigo dela, então 2 anos depois de estar afastada, de não ter mais nenhum contato com ele, ela decide propor a ele que eles viajem mais uma vez juntos e que finalmente eles tentem colocar as coisas em pratos limpos, né? E ele acaba aceitando, né? Então ela fica muito feliz, eles vão fazer essas viagens juntos para finalmente acertar ali as contas e reatar essa relação. E aí, ok, a premissa é clichê, sim, mas poderia ser envolvente, interessante, divertida, né? História de melhores amigos, mas não é isso que acontece, não. Porque aqui nós temos vários flashbacks das viagens que eles já fizeram, então a gente vai ver desde um pneu estourando, eles passando perrengue na estrada, enfim, uma série de situações que eles passam juntos e isso foi tornando a leitura extremamente cansativa, maçante, arrastada, chata. Eu não vi a hora de saber o motivo pelo qual eles se desentenderam, o que de grave aconteceu para uma relação de amizade de 10 anos se acabar. E aí, quando esse motivo é revelado, pense numa besteira. Pense num motivo idiota. Eu fiquei com tanta raiva, porque eu fiquei pensando assim, não é possível que vai ser essa coisa boba. Não é possível que vai ser o clichê dos clichês dos clichês. E realmente era o clichê do clichê do clichê. Isso me deixou bem chateada, bem decepcionada com a leitura.
Eu achei que a autora perdeu muita oportunidade aqui de escrever uma história diferente sobre melhores amigos, com uma premissa que fugisse do mais do mesmo, mas ela preferiu ficar no mais do mesmo. E foi uma leitura que eu finalizei após muito cansaço e não gostei nadinha, infelizmente. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, de conhecer quais foram os livros que me decepcionaram aí em 2023. Me conta aqui se nós temos algum livro em comum nessa lista. Me conta também quais foram os livros que decepcionaram vocês no último ano, para eu já ficar de olho, já ficar atenta nas experiências de vocês com leituras. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui o seu joinha, sua curtida, seu comentário para eu saber que você gostou, e também se inscreva no canal para ficar por dentro das próximas novidades. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês, um beijo pra todos os membros lá do Clube Mais Que Livros, e a gente se vê no próximo vídeo.